Bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente aqui no De Placa. Bom, primeira coisa, se não vamos falar do Flamengo, aqui tá tudo tranquilo, né? É E se verdade, não né? estivesse tranquilo, a gente estaria falando aqui, então, ufa! Bom, mas brincadeiras à parte, eu sei que é um assunto chato, né, Vitor? É um assunto burocrático, Uhum. difícil, né, para entender. Às vezes eu mesma fico perdida e aí a ideia é a gente tentar explicar da forma mais didática para quem está em casa, né? É, muitas pessoas, eu estava ouvindo vocês, ouvindo o Jorge e o Wallace, muitas pessoas que estão envolvidas nesse processo, são pessoas que estavam até pouquíssimo tempo do mesmo lado que o Edinaldo. E o que eu falava mais cedo no programa do André, eu acho que é a forma mais didática da gente explicar para quem está em casa. No fim, acho que passa muito pouco por mudança no futebol em si. E até por isso, depois a gente vai entrar nesse tema, isso não interfere tanto no que está acontecendo na seleção, porque é muito mais uma questão política do que uma questão de futebol. É muito mais um tabuleiro com várias peças e as peças se movimentam de acordo com a conveniência da sua sobrevivência nesse ecossistema, né? Então, o Fernando Sarney, que é hoje quem está assumindo como interventor da CBF, já assinou o termo de posse, ele é vice-presidente da CBF. Ele era uma das pessoas que era aliada ao Edinaldo. E aí, em algum momento, a gente vai explicar tudo isso, essa relação ali rompeu e hoje ele é oposição ao Edinaldo. Então, é tudo muito confuso, mas para quem está em casa entender, os movimentos, na minha visão, começaram movimentos muito mais fortes depois daquela reportagem que todos nós acompanhamos da revista Piauí, que foi uma reportagem que expôs muita coisa que acontecia nos bastidores da CBF e algumas questões já vinham, né, de anos anteriores. No fim de 2023, o Edinaldo já tinha sido afastado da presidência, já tinha sido questionada a legitimidade da eleição e do cargo dele, né, da forma como ele assumiu pós a saída do Rogério Caboclo. Ele conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal que garantia, né, a continuidade dele no cargo. Isso veio se desenrolando ao longo de 2024 e no início desse ano um acordo foi assinado pelas partes, dando fim a esse questionamento da legitimidade do cargo dele, da eleição, do que levou ele à presidência da CBF. E depois dessa reportagem da revista Piauí, da forma como tudo foi exposto e o Edinaldo ficou numa situação ali de mais vulnerabilidade, voltou a ser questionado esse acordo que foi assinado no início desse ano, levantando uma suspeita de que a assinatura do Coronel Nunes, que foi uma das partes que assinou esse acordo, seria uma assinatura falsificada, já que o Coronel Nunes não tem condições de saúde mentais de assinar nada por conta do estado de saúde dele. Então, estou tentando trazer de uma forma mais resumida possível o que levou, né, chegamos nesse estopim da saída do Edinaldo. E aí, houve muita movimentação política, porque essa reportagem que eu citei, ela mexeu muito com a política do Brasil, né? Não é só a política do futebol, nós temos muita gente envolvida nesse cenário, e aí tem um lado que era o lado que apoiava o Edinaldo, que se sentiu muito exposto, e tem o lado que estava fora disso e que se sentiu enganado, então ele começou a receber pressão de ambos os lados, inclusive com denúncias de vereadores, enfim. E esse caso voltou à tona, esse acordo que foi assinado, ele veio para o centro da questão, isso chegou ao Supremo Tribunal Federal novamente, e o ministro Gilmar Mendes determinou que isso ficaria a cargo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, averiguar se essa assinatura era falsa ou não. E aí a gente vai chegar no ponto que é o ponto dessa semana agora. O TJRJ marcou uma audiência para a última segunda-feira, pedindo para que o Coronel Nunes comparecesse para depor e para que fosse analisado o estado de saúde dele. E o Coronel Nunes entrou com uma petição na manhã da audiência, informando através do advogado dele, que é o diretor jurídico da CBF, que era quem representava ele, que ele não tinha condições de comparecer porque ele não estava bem. Inclusive, o bem estava entre aspas nessa petição, ele não está bem e ele está indo para o Hospital Albert Einstein em São Paulo para avaliar as condições de saúde dele. E aí a audiência foi retirada da pauta e em nenhum momento estava certo que ela seria remarcada.
A gente tinha o entendimento de que o desembargador poderia tomar uma decisão pelo que já tinha sido relatado anteriormente e também pelo estado de saúde do coronel, ele poderia tomar uma decisão mesmo sem ouvir o coronel. E foi o que aconteceu. Muita coisa foi articulada ao longo da semana nos bastidores. O Fernando Sarney, que é vice-presidente da CBF, entrou com uma liminar pedindo a saída imediata do Edinaldo. O Edinaldo recebeu algumas dezenas de denúncias no Comitê de Ética da CBF, então eram várias frentes ali com a possibilidade, né, de retirar o Edinaldo do cargo. E aí ontem, no fim da tarde, início da noite, o desembargador deu a decisão, deu o parecer dessa audiência que não aconteceu, mas desse caso, desse processo que estava a cargo do TJRJ e determinou a saída do Edinaldo, o afastamento dele da presidência. É importante a gente falar, Vitor, nesse parecer de ontem não diz lá que a assinatura foi Tá. falsificada. Não tem a comprovação disso, mas é uma análise de todo o conjunto de tudo que saiu essa semana, de todas as provas que eles têm, de tudo que eles têm de relatório, né? Quando o próprio coronel atestou o estado de saúde dele, que era um estado de saúde crítico, e a partir de tudo que foi reunido ao longo dessa semana, ele tomou a decisão pelo afastamento, nomeando Fernando Sarney, que é um dos vice-presidentes da CBF, como interventor e dando a ele a responsabilidade de, num prazo mais breve possível e urgente possível, convocar novas eleições na CBF. Eu sei que vocês vão ter muitas perguntas, o único outro ponto é. Imediatamente depois disso, o Edinaldo voltou do Paraguai, ele estava no Congresso da FIFA e ele já deu entrada no STF com um recurso pedindo, né, para que ele retome o cargo dele. E aí, só para lembrar, em 2024, janeiro de Perfeito. 2024, esse mesmo recurso, o STF deu ao Edinaldo o poder de voltar ao cargo. Pelas movimentações de agora, o que se entende nos bastidores da CBF é que isso não acontecerá novamente. É porque tinha muito mais gente do lado dele também, né? Como a própria Não, Monique e falou. só Tinha gente que tava do lado dele e hoje não tá mais do lado, muito pelo contrário, né? o Tá na relato da, oposição. o relato da Monique, só anterior, do Gilmar Mendes ter lavado as mãos e jogado para STJ do Rio, isso já é um sinal muito ruim para Edinaldo, certo, Monique? De, Essa é a percepção que se tem, né, de todo o bastidor da situação, é que esteve nas mãos dele, e ele passou a cargo do é, TJRJ julgar, TJ. checar a veracidade dessa assinatura. Então, foi uma mensagem, depois de todo esse cenário, né, que eu expliquei, exatamente disso, que ele ficou muito exposto depois de tudo que foi noticiado, né, recentemente em relação as ligações ali envolvendo Gilmar Mendes e CBF, e nos bastidores esse foi o entendimento, tanto é, né, que eu vi que vocês estavam falando das federações, que o Fernando Sarney, ele acabou de assinar o termo de posse, ele fala, né, ontem, vou sentar 2, 3 dias na cadeira para resolver o que que a gente vai fazer, mas a gente vai convocar eleições com urgência. E o processo eleitoral ainda nem começou, e ontem à noite, quando o jogo do Flamengo terminou, eu tive informação de que tinha muita gente reunida na CBF que eles estavam debatendo quem ia ser o candidato, quem ia ser a pessoa que eles iam apontar, né, por esse grupo maior aí de 19 federações. Então, esse movimento é um movimento que já antecede até mesmo o processo eleitoral que o Fernando Sarney ainda não iniciou. Então, nos bastidores há sim esse entendimento que dessa vez o Gilmar Mendes não vai dar essa liminar, conceder, né, anular essa decisão do TJRJ e conceder ao Edinaldo o direito de voltar. Por isso essa movimentação. Porque assim, a gente tem que lembrar, ô Vitor, que há menos de 2 meses, eu tô meio perdida no tempo, mas foi final de março, abril, menos de 2 meses, o Edinaldo convocou eleições para o próximo triênio da CBF, depois que o Ronaldo se retirou ali da corrida, né, pela presidência. O Edinaldo convocou um ano antes as eleições para o próximo triênio e todos os presidentes de federação Bizarro, né? votaram no Edinaldo. Então, assim, isso é uma forma da gente exemplificar para quem está em casa como esse cenário político muda, né? Como é um jogo de interesse, como é uma tentativa de sobrevivência nesse ecossistema. Hoje, das 27, 19 federações assinaram um manifesto que não cita diretamente o Edinaldo, mas que é claro falando dessa situação, sendo que há menos de 2 meses todas as 27 votaram a favor do Edinaldo, né? Para se reeleger como presidente da CBF. Então é um cenário delicado, assim, é um cenário político muito complicado. Eu até ontem fui tentar ouvir o lado do Ronaldo, que talvez fosse a vertente que tentasse trazer mais mudança ou sair, né? Um pouco desse sistema já viciado.
e o que eu recebi de informação é que dificilmente o Ronaldo vai se envolver nisso, porque eles entendem que o mesmo sistema que não quis nem ouvir o Ronaldo é o sistema que está derrubando o Edinaldo, né? Então é bem complicado, né? O sistema... É um cenário bem Seria uma nebuloso, troca de né? nomes. o sistema nesse caso tá só trocando a peça, o peão que está na cadeira de presidente. Nesse caso, a minha sensação, e é apenas uma sensação nesse caso, mas é uma sensação um pouco mais forte, que é o seguinte: estamos todos fechados com o Edinaldo, muito por o status quo que tem nesse momento. Se eu sozinho for brigar contra esse status quo, eu vou tomar martelada, porque isso já foi falado em alguns momentos em off, né? Nunca foi falado verbalmente, mas em off, que a minha federação vai brigar com o Edinaldo sozinho, o meu clube vai brigar com o Edinaldo sozinho, eu vou chamar pra mim uma responsabilidade que eu vou tomar marretada depois. Só que a partir do momento que, vamos fazer uma conjectura, o Titanic tá afundando, o Titanic do Edinaldo está afundando, e tem alguns pedacinhos de madeira que estão boiando. Os presidentes de federação falaram assim: cara, entre eu e o Edinaldo, vai o Edinaldo. O Jack vai ser o Edinaldo. Quem vai morrer congelado não sou eu. Eu vou pegar o que dá pra me sobrar, a gente vai se juntar, todo mundo junto, pra trocar o cara que tá lá. Porque, cara, presidente de federação, quantos nomes você conhece de presidente de federação? Quantos? Você conhece? 3, 4, 5? Você não conhece. No máximo. A melhor coisa pra esses caras é ficar na surdina. A melhor coisa para esses caras é ser pouco visto. Quanto menos eles forem vistos, mais eles conseguem passar aquilo que é do entendimento deles. Ou seja, essas 19 federações, elas não estão pensando no bem do futebol brasileiro. É que nós somos, às vezes, até iludidos pensando nisso. Mas na prática, nem o Fernando Sarney, que é o rapaz que é o interventor nesse momento, rapaz não, né? O senhor que é o interventor nesse momento, ele era do time Edinaldo. Exatamente. Ele só está contra o Edinaldo nesse momento porque ele não faz parte mais da chapa do Edinaldo, que acabou de ganhar a eleição. Para a próxima eleição, para o time Edinaldo, que assumiria no ano que vem, o Fernando Sarney não faz mais parte disso. E por causa disso, ele se manifestou. E ele colocou força. Gente, estamos em vários momentos sem saída no futebol brasileiro, porque todos esses caras, todos eles, fazem parte do mesmo grupo que é nocivo para o futebol brasileiro. Agora, eles só querem tirar o Edinaldo e botar um novo para ficar todo mundo na surdina. É triste concordar com isso, viu, Wallace Borges, né? Porque é aquilo que você falou, né? Às vezes a gente se ilude achando que vai ter uma mudança, né? Que vai vir um cara, né? Não, enfim, já viveu muita coisa no futebol. Ontem até escutei, pô, numa dessa um Zico da vida aparece. Não vai se envolver. Não vai se envolver com uma parada dessa, porque ele sabe justamente o buraco que é. E tem outra coisa, né? Monique pode trazer isso pra gente. O Edinaldo recentemente, essa semana passada, convocou uma reunião de emergência do tipo: cadê vocês, cara? Cadê meus amigos aqui? Fiz tanto por vocês, cadê vocês pra me ajudar, né? Então, talvez... Foi na terça-feira. Foi na terça, exatamente. Terça-feira, não foi uma reunião oficial, porque quando se convoca uma reunião com os presidentes de federação, essa convocatória é feita através de um ofício. Não foi assim, foi uma reunião informal, né? O chamado foi feito por telefone, pessoalmente. Nem todos os presidentes de federação compareceram a esse encontro de terça-feira, mas foi mais ou menos aí na casa de 19, 20 federações, pelo menos, presentes. A gente não conseguiu confirmar todas que estavam ou não. Mas você vê como o número já muda, sim, né? Entre a quantidade que estava presente nessa reunião em que ele, teoricamente, pedia apoio, pedia união, falava em tentativa de golpe, para o cenário, né, de ontem, quinta-feira, pós-afastamento do Edinaldo, mas é bem por aí mesmo. Foi a CBF que bancou essa reunião, Monique? Os caras tiveram passagem paga ou os caras... Então, essa informação eu não tenho, mas era uma reunião que aconteceu na CBF, mas uma reunião convocada pelo Edinaldo mais num formato pessoal, tá, do que, né, através de um ofício. O desespero ali. Tendo como base a matéria da revista Piauí, que mostrou que a CBF bancava uma das acusações passagem sentido, né? E hospedagem de esposa de presidente da federação que ia fazer cirurgia em São Paulo. Bizarro. Então, tirando isso como base... Baseado nisso, né? É provável que a CBF tenha bancado tudo de novo. Além da falsificação, Monique, também tinha essa questão, né? De acusação desse pagamento dessas passagens, né? Não, tem muita coisa envolvida, né? O Edinaldo tem dezenas de denúncias no Comitê de Ética da CBF, enfim. E ontem, né? É que as coisas vão se atropelando, não dá nem tempo da gente
de a gente entender. Ontem a gente estava conversando aqui com a nossa produção sobre um outro caso, que é um caso sério, que é a questão do estatuto, né? Que eu vou trazer alguns detalhes aqui também. Não deu nem tempo da gente gravar esse vídeo do estatuto e o Edinaldo foi retirado da presidência e a gente estava gravando o vídeo, né? Pra galera entender como as coisas estão numa espécie de rolo compressor nesse tema, né? E aí a gente, não, daqui a pouco a gente fala disso aqui, vamos falar disso aqui que se tornou mais importante. Mas dentro desse cenário das federações que a gente está tentando explicar aqui, né, que todos votaram, o Edinaldo foi eleito por unanimidade, aí muitos apareceram nessa reunião de terça em que ele convocava apoio, agora 19 já assinam um manifesto que não citam ele, mas se colocam ali de forma, né, contrária ao que está acontecendo. Em novembro do ano passado, Vitor, foi convocada uma reunião semelhante a essa de terça-feira, né? Só que uma reunião oficial, em que eles receberam o ofício com a antecedência necessária para que as federações pudessem votar ali uma mudança no estatuto, que era para adequar a padrões FIFA ali, para adequar regras da FIFA ao novo estatuto. O último era de 2017, e aí essa reunião, que no ofício, né, o convite era bem genérico, e quando a gente teve a oportunidade de ter contato com o presidente na convocação e perguntamos a ele, também a explicação era bem genérica, assim, de praxe para a gente adequar a detalhes da FIFA. Depois dessa reunião em novembro do ano passado, vazaram informações de que uma das mudanças no estatuto era a mudança que permitia 2 reeleições, né, ou seja, permitia 3 mandatos seguidos. E isso, né, levaria o Edinaldo à possibilidade de ficar até 2030 e pouco aí no comando da CBF. Foi a única coisa que vazou naquele momento como coisa mais relevante. Esse estatuto novo não foi publicado ainda no site da CBF. Se você, Vitor, entrar no seu celular agora e procurar, você não vai conseguir encontrar lá. Mas esse estatuto ele já está registrado em cartório, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso a isso. E nós tivemos acesso ao estatuto ontem, de anteontem à noite para ontem, começaram a sair notícias em relação a isso. E o que aconteceu? Várias outras mudanças foram feitas nesse estatuto. Alguns presidentes de federação, falando em off, alegam que eles não viram na íntegra ali o estatuto e se sentiram ali traídos ou que assinaram uma coisa. É um cenário muito confuso, mas para ser bem claro, Nossa Senhora. Muitas mudanças foram feitas nesse estatuto e algumas mudanças elas são basicamente assim. O texto é exatamente o mesmo que tinha no estatuto anterior, só que a palavra diretoria foi trocada pela palavra presidência. Então, vou trazer aqui um exemplo mais claro possível para o nosso público entender que envolve tal polêmica da camisa da seleção brasileira vermelha e preta. Vocês lembram que a CBF soltou uma nota dizendo que não tem nada acertado com a Nike, e podem ficar tranquilos que a camisa vai respeitar as normas do estatuto. Isso foi mudado no estatuto. E muita gente nem tinha conhecimento, porque agora o textinho diz lá exatamente a mesma coisa de 2017, só que ao invés de ser uma decisão da diretoria, que aí se nós fôssemos a diretoria que você é o apresentador, o presidente, você quisesse a camisa vermelho e preta, o Wallace como diretor poderia se opor, o Jorge Igor não ia gostar e tal. Agora esse texto foi mudado, a palavra diretoria para presidência. Ou seja, sim, fiquem tranquilos, a camisa vai respeitar as normas do estatuto. Um estatuto que diz que o presidente decide sozinho a camisa. Então, se ele quiser que seja Não pode ser, não. vermelho e preto, porque lá no texto diz que podem ter camisas comemorativas e ele vai decidir. Então, assim, não foi só isso, sabe? Tem outras mudanças que reduziram o poder da diretoria e centralizaram ainda mais o poder na presidência. E aí tem alguns cenários que a gente coloca aqui. É possível que é um documento de 60 páginas, sei lá quantas páginas, é um documento bem grande, e aí é possível que na reunião tenha falado aqui, Jorge, Wallace, a gente vai mudar o artigo 5, 7 e 8, são essas mudanças aqui que a gente está propondo, e aí você tem a opção de ler só o 5, 7 e 8 ou reler tudo. Entendeu? Não dá pra gente saber exatamente o que aconteceu. Mas aí é que tá. Reunião, mas fato é que o estatuto foi assinado por todo mundo e assim, como alguns alegam, o texto não estava na íntegra lá, eles não tiveram acesso ao texto na íntegra antes de assinar. Então, por que assinou? Então, aí é que tá. Né? O presidente de uma... demais. O presidente de uma federação,
ao assinar um documento, ele tem um cargo, ele tem uma responsabilidade diante desse cargo. Ele não pode assinar um documento sem ter convicção daquilo que ele está assinando. Não existe assessoria jurídica. Mas será que essa convicção não vem depois só? Não, aí depois, quando acontece uma situação como essa, no sentido de... Aí é criminoso. Então, aí isso é falsificação de documento. Porque se você me apresenta um documento com um determinado teor, eu assino esse documento e depois de assinado você altera o documento que eu assinei, você falsifica... Não, no sentido... Isso com certeza não foi. Isso não foi. Eu digo assim, qual que é, vamos colocar para o presidente da federação de São Paulo, Ok. qual que é a diferença que vai fazer na vida dele, sabendo do envolvimento que existe hoje, todo esse sistema na CBF, se a camisa da seleção vai ser vermelha ou não? Não, mas o ponto Só que daí, eu sei, eu tô colocando esse exemplo. É a centralização do poder. Só que daí depois, quando acontece uma situação como essa, como é afastado, e aí, obviamente, até para mostrar uma importância, uma empatia com a situação, ele vai falar, pô, mas eu não sabia dessa situação. Às vezes ele já sabia. Mas naquele momento, para ele, era tanto faz, tanto fez. Então, pode ser que os dirigentes... São várias possibilidades. Várias possibilidades. Várias. Pode ser que no momento os dirigentes tenham tido consciência plena do que estavam assinando e quiseram meio que lavar as mãos, ou tipo, não vou brigar porque eu não tenho força pra isso, eu não quero me meter com esse cara. E não me interessa tanto. Não me interessa tanto, vamos assinar e na primeira brecha que ele tiver enfraquecido, a gente se vinga disso aqui. Pode ser, né? E pode ser também um desleixo de assinar um negócio sem ter plena consciência do que está assinando. Meu Deus do céu, o departamento jurídico existe para isso, pô. É um detalhe, né, mais claro para explicar para então, eu tentei dar esse exemplo. Tem outros pontos muito sérios ali, Vitor. Tem um artigo, né, um trecho que fala sobre intervenção na CBF, que a diretoria tinha poder nisso, e agora isso passa a ser um poder da presidência. Tem alteração em trecho que falava sobre contratar, né, funcionários, empresas de familiares, isso. Isso, então assim, então, esquece o que eu falei. Tem um item que falava de atribuições, né, de responsabilidades e poderes que a diretoria tinha, que tinha mais de 15, 17 itens, que foi reduzido ali para 6, 7. Basicamente, são mudanças que centralizam muito o poder na mão do presidente, que, além de já ter feito uma mudança para poder ter 3 mandatos, que várias outras coisas ficam centralizadas na mão dele, que ele tem o poder de decidir sozinho, sem contar, né, com a avaliação dos diretores e com a opinião dos diretores. Então, assim, era um cenário que ele já se desenhava, todo mundo já sabia que o Edinaldo era esse centralizador, não só o exemplo do controle remoto lá na matéria da Piauí, e isso agora está ali assinado no novo estatuto da CBF. São os 2 principais motivos que vão levar à queda do Edinaldo, a queda definitiva, né? As extravagâncias mostradas na matéria da revista Piauí, que quando expostas geram um enorme constrangimento e um desgaste à imagem dos envolvidos, e a centralização excessiva de poder. Você não comanda uma entidade como a CBF centralizando todo o poder nas suas mãos. Uma entidade que tem conexões políticas, que tem conexões no judiciário, que depende de votos de federações. Se você não fizer uma gestão de poder minimamente compartilhado, você vai se isolando até o momento que você vai ser mandado, você vai sair dali, cara. Você vai ser retirado dali. O sistema é maior que você. Vai te engolir. O sistema é maior que você. E ainda mais o Edinaldo, com todo o respeito. Mas só pra não perder, só tem, para um presidente de federação que assina um negócio sem ler, só tem 3 caminhos pra ele. Pelo menos foi o camarada, pelo menos o que ele falou. Só tem 3 caminhos. Ou ele é cúmplice, né? Porque ele está assinando sem ler algo que ele fala assim, cara, estou fechado com o que o Edinaldo escreveu aqui. Quero nem ler. Quero nem escrever, aí eu assino. Eu sou cúmplice. Ou ele é frouxo, porque ele sabe que o que tá ali não é correto e ele não tem força e nem quer ter força pra brigar. Ou não quer deixar de ter ou não quer deixar de ter a sua boquinha. Aí que tá também. Ou ele é frouxo, ou ele é burro. Porque não se assina nada sem ler, gente. Na vida normal, você não assina nada sem ler. Não tem pra onde fugir. Um presidente de federação que assina sem ler um documento, ou ele é cúmplice, ou ele é frouxo, ou ele é burro. Não tem pra onde fugir. E os 3 atos atrapalham todo o processo. Wallace, que não tiveram acesso ao texto na íntegra, você assina sem o texto na íntegra estar disponível ali, também se enquadra, né? Em qualquer uma das 3. Você tá dando cheque em branco. Você tá dando cheque em branco. Pô. Você não clicou no ver mais lá e fala, pô, vou assinar. Aceita os termos e condições. É aquele famoso aceitar termos e condições que você tem que rolar lá no final. Isso. Porque assim, cara, eu queria entender o tamanho desse, eu vou dizer, esse escudo, no sentido de centralizar as situações, né?
Qual que é o tamanho desse escudo para justamente numa situação como essa, um presidente de federação falar, ah, não, beleza, tudo bem, eu aceito assinar. Mas sabe qual que é a parada mas também? porque eu não quero perder o meu benefício É e que- beleza. Se é dessa maneira, pode acontecer isso aí também, cara. Porque quando tem uma denúncia sobre um presidente, normalmente quem fica frágil é quem tá comandando. E aí os opositores, eles naturalmente surgem como salvadores da pátria. O que a Piauí mostrou é um constrangimento completo do sistema completo. Perfeito. Então qualquer pessoa que se candidatar, que seja presidente de uma federação, ele já chega constrangido ao cargo. Total. Quando você tem um presidente que é pilantra, comanda seu clube, é vergonhoso. E tem um opositor que também é um pilantra, mas ele é visto como pro torcedor como salvador da pátria. Qualquer um desses que assumir, ele não será visto como salvador Porque da não é pátria. novo, né? Isso é importante. Então todo o sistema precisa se proteger. Ninguém pode levantar a mão e falar, eu sou o diferente. Porque no momento que ele falar, eu sou o diferente, todo mundo vai virar você é mentiroso, você não é diferente. Então esse que é o ponto também. De todo mundo se precisa proteger. ser rápido, né? E Todo pra mundo isso tem que precisa se ser rápido. todo mundo se protege ali porque ninguém tá livre. Só se chegar alguém de fora, que não vai acontecer. Ô, Monique, pra te liberar, só em relação a... Eu vou falar o que... Estamos olhando aqui, porque tem alguns grupos que quando chega a mensagem hoje em dia já dá um gelo na espinha assim, fala, meu Deus, será que é mais alguma coisa? Eu fui olhar, não era. Não é, tá bom. Qualquer coisa você volta Era aqui só com a um gente. vídeo lá que esqueceram Garrincha, sabe? Tipo, Ah, você viu tranca. isso? Meu Deus do Deus, céu, né? cara. Brincadeira. céu, né, Tinha cara? o- Meu Deus do céu, tinha cara. o Anthony David Tinha o Neres. David Neres, cara. E não tinha o Camisa Garrincha, 7 né? não tinha o Garrincha, cara. Pelo amor de Mas Deus, será que o cara. Garrincha jogou tanta bola O assim? próximo passo vai ser o camisa 9. O vídeo olha da camisa que- 9 vai ter o Afonso Alves e não vai ter o Mas Ronaldo. eu não sei. Pô, Eu não sei. cadeira. Eu não sei se jogou tanta é que o bola. Ronaldo é oposição, né? É, então. Ah, por isso. então, aí não vai ter mesmo. Vai ter o Ronaldo, vai ter o Afonso. Ô, Monique, pra te liberar, eu vou falar assim, brincando, né? Mas vamos ao que interessa mesmo, porque a gente sabe que isso é uma bagunça, enfim, tem muita coisa pra acontecer ainda, que é dentro de campo, né? Pelo menos pra gente tentar sorrir com alguma coisa, a questão do Ancelotti. Como é que vai ficar a situação, né? Essa loucura toda, a gente tem um Ancelotti de técnico. Olha que doideira. Nada pode ser mais louco que isso. Porque, querendo ou não, o Edinaldo que meio que tocou sozinho, né? Ele que foi nessa insistência pra ir atrás do Ancelotti, coisa e tal. Enfim, e agora? Como é que vai ficar? Ele vai vir aqui, não vai conversar com ninguém? E aí? Isso aí a gente tem que tirar o chapéu pro Edinaldo, né? Porque ter conseguido o Carlo Ancelotti para técnico da seleção brasileira no meio dessa bagunça, mas fato é que a gente não sabe quem é a pessoa que estará no dia 26 esperando lá para apertar a mão do senhor Carlo Ancelotti quando ele chegar, porque não sabemos quem será o presidente da CBF. A expectativa é que essa eleição seja convocada e que a gente conheça o novo presidente até antes de Brasil e Equador, que é no dia 5 de junho. Mas a gente não sabe, né? Tem muita coisa para acontecer, como a gente falou aqui, nessa parte política. Só que falando de seleção brasileira, que de fato é o que interessa mais ao nosso público, né? O Ancelotti tem ciência de tudo que está acontecendo. Ontem, quando as notícias saíram aqui no Brasil que o Edinaldo estava afastado, o Ancelotti tomou conhecimento disso imediatamente e o Ancelotti está tranquilo com relação a essa situação, porque ele entende que ele tem um contrato assinado com a CBF e não com o Edinaldo. E o Ancelotti já viveu isso, Vitor, em 2023, quando o Edinaldo deixou tudo muito bem encaminhado com ele, foi retirado da presidência e na ocasião depois o Ancelotti acabou renovando com o Real Madrid. Então não é um fato novo, desde que entrou nesse negócio de novo o Ancelotti nessas conversas, ele já tinha conhecimento de qual era a situação. Então, do lado de cá também, ontem o Fernando Sarney falou brevemente, né, com os nossos colegas do Globoesporte.com, ge.com agora, e falou que não vai mexer na seleção, que a seleção é um caso à parte, né, que está descolado disso e que o trabalho ali vai seguir. Ontem, enquanto todo esse cenário político acontecia aqui ao longo do dia, o Rodrigo Caetano e o Juan se reuniram com o Carlo Ancelotti lá em Madrid, uma reunião que durou mais de 5 horas, para justamente alinhar os detalhes de comissão técnica, de planejamento e logística, de lista de convocados. E esse trabalho vai seguindo e vem seguindo, independentemente disso que aconteceu. Então, assim, o Ancelotti aguarda a manifestação do Real Madrid oficial em relação à saída dele, aguarda a marcação do jogo aí da última rodada para que possa ser ajustado esse planejamento de quando a equipe do Ancelotti viaja para o Brasil, mas no dia 26 ele estará aqui para anunciar a lista. O que eu tenho mais de informação é a CBF tem um departamento de análise que faz um trabalho de dados assim excelente, né? Que é uma herança ainda da era Tite, de tudo que era feito, que o Tite tinha o maior prazer em apresentar para a gente quando fazia
aqueles encontros lá na CBF. Tudo isso foi levado para o Ancelotti nessa reunião, né? Todas as análises que foram feitas ao longo das últimas semanas, tudo que eles têm de material em relação, né, ao material humano, os nossos jogadores, uma proposta ali de pré-lista para o Ancelotti dar uma olhada. O Ancelotti participou dessa decisão, ele deu sugestões de nomes e assim essa lista foi fechada, a lista já está fechada, é possível até que ela seja enviada ainda hoje. A CBF normalmente fazia isso, a data limite é no domingo, mas como hoje é o último dia útil de expediente na CBF, normalmente era no fim do dia da sexta-feira que a CBF enviava para a FIFA e para os clubes a informação. Então, como a lista já está fechada, eu acredito que hoje ela seja enviada até o fim do dia. E aí agora é mesmo esperar o fim de La Liga e tá tudo acertado com o Ancelotti em termos de comissão. O Ancelotti deve trazer 5 profissionais, 4 que estão com ele no Real Madrid e a tendência é que traga ainda um quinto que trabalhou com ele em outros clubes, mas não está no Real agora. O Taffarel seguirá sendo responsável pela preparação de goleiros com o auxílio do Marquinho, né? Os dois já trabalhavam na comissão técnica da seleção há bastante tempo. A preparação física, a tendência é que tenha essa mescla e continue mais ou menos como funcionava, convocando profissionais dos nossos clubes aqui para auxiliar. Nas últimas datas era o Pedro Campos, preparador do São Paulo, que o Dorival já conhecia o trabalho dele, além do Celso Rezende, que era da comissão do Dorival. Então o formato vai ser mais ou menos esse, tudo isso ficou acertado. E aí, a lista de 23, essa sim, vai ser uma lista exclusiva do Ancelotti. A pré-lista veio com um trabalho prévio da comissão que ficou na CBF, com adendos do Edinaldo, né, do Ancelotti, desculpa, participando ali dessa formatação de lista. Agora, a partir desses 50, 60 nomes, quem vai fechar os 23 é o Ancelotti exclusivamente. Boa. Ele vai definir os 23 e ele vai anunciar no dia 26 de maio. Então, em termos de futebol, é mais ou menos isso. Fora ali do auditório onde vai estar acontecendo o anúncio, o Caos vai estar cantando. Mas ali, ali naquele espaço, é mais ou menos isso. A seleção toca o barco aí para essa data FIFA do mês de junho. Dentro das 4 linhas, pelo menos, acho que o cenário é um pouco mais tranquilo, né? Ou pelo menos dá pra gente conseguir visualizar uma coisa, pelo menos, boa. Obrigado, viu, Monique Danello, mais uma vez. Qualquer novidade, né? Pode acontecer a qualquer momento, você volta com a gente. Um beijo pra você. Obrigado, viu?